Olá, turminha! Tudo bem com vocês? Espero que sim. Vamos à nossa aula de português dessa semana. Estamos trabalhando no livro Aprender Juntos. Hoje vamos trabalhar discurso direto. Verbos. Páginas 54 e 55. Caminhos da língua. Diálogos entre as personagens. Você sabe o que é diálogo, né? São conversas, tá? Falas entre personagens. Então, vamos à atividade número 1. Releia essa fala do texto, a aula das fadas, e observe o verbo em destaque. Antes disso, coloque a data no seu livro, tá? A data que você está fazendo a atividade, a data de hoje. Vamos começar a aula, minhas filhas, disse a fada da fonte. Vejam. Qual dos verbos a seguir poderia substituir o verbo em destaque? Disse, mantendo o mesmo sentido da frase. Comeu? Comeu a fada da fonte? Falou? Falou a fada da fonte? Ou gritou a fada da fonte? Então, vejam aí, é disse, tá? Verifique qual dos três verbos se adequa mais aí à frase. Número 2. Os trechos a seguir foram extraídos do livro Soprinho, O Segredo do Bosque Encantado. Então, complete-os com o verbo do quadro abaixo, que melhor indiquem as situações dadas. Vamos ver uma dica aqui no quadrinho, no retângulo aqui ao lado. Verifique se as palavras elas combinam com o que a personagem está falando. Somente depois disso, encaixe as palavras na frase, ok? Letra A. Que bom! Adoro voo pluma. Recomendava as fadinhas? Aplaudiram as fadinhas? Gritaram as fadinhas? Perguntou as fadinhas? Podem verificar lá no texto. Letra B. Cuidado com a aterrissagem, hein? Olha, o que elas estão fazendo? Cuidado. Elas estão... O quê? Letra C. Saltito caiu na lagoa. E agora? Gritaram as irmãs. Para que fingir que é mágico? Perguntou a fada da fonte. Número 3. Os verbos que você usou na atividade anterior são exemplos de verbos que servem para o narrador anunciar ou explicar a fala das personagens. Letra A. Vamos lá. Antes de nós respondermos essa pergunta, vamos verificar o que significa cada um dos verbos. Recomendava. Recomendar significa fazer ver, aconselhar, indicar, lembrar. O verbo aplaudiram significa aprovar, bater palmas, não é? Então, aprovar através de aplausos. Gritaram. Gritar significa falar em voz alta, clamar por socorro. Bom, por último, perguntou. Perguntou significa pedir uma solução, investigar, solicitar, questionar. Acho que vocês entenderam, né? Então, vamos lá. Esses verbos que vocês acabaram de ver, eles têm o mesmo sentido? Não, né? Então, B. Suponha que na atividade 2, essa que acabamos de ver, em vez dos verbos usados pelo narrador, aparece sempre o verbo disse ou disseram. A seguir, experimente ler as frases dessa maneira. Vamos ver. Que bom! Adoro voo pluma, disseram as fadinhas. Cuidado com a aterrissagem, hein? Disse. Saltito caiu na lagoa,
disseram as irmãs. Para que fingir que é mágico? Disse a fada da fonte. Usando sempre as palavras disse ou disseram, o leitor teria detalhes. O que eu quero saber é detalhes a respeito de como as fadas se comportavam. Dê um exemplo que comprove a sua resposta. Vejam, crianças, no primeiro trecho, o leitor não saberia, por exemplo, que as fadas aplaudiram enquanto falaram. No segundo, perderia uma ênfase na recomendação. Tá vendo? A ênfase é o cuidado. No terceiro, no lugar de disseram, seriam gritaram. Então, imagine o seguinte, ó, eles perderiam ali, essa frase perderia a sensação de agitação das fadas, que gritavam naquele momento. Agora, para fingir que é mágico, disse a fada. No caso aí, seria perguntou a fada. No quarto, não haveria ênfase do perguntou a fada, sabe? Então, não tem o mesmo sentido. 4. Releia o trecho a seguir. Depois de explicar a lição do dia, a fada da fonte passou para a parte melhor da aula. Agora vamos subir naquela árvore e tentar o voo pluma, disse ela. Que bom! Adoro voo pluma! Aplaudiram as fadinhas. Letra A. Qual é o sinal de pontuação usado antes da fala de cada personagem e que também separa essa fala da voz do narrador? Vejam, vocês sabem como se chama esta pontuação aqui? Sabe? Ela se chama travessão. É usada para indicar que alguém está falando. Letra B. Circule os travessões do trecho acima. Ah, fácil, né? Pinte, letra C agora. Pinte o sinal de pontuação que aparece no final do trecho em destaque, em que o narrador usa o verbo passou para anunciar uma fala da personagem. O trecho que estamos falando é este aqui. Olha, e ela fala, a fada da fonte passou para a parte melhor da aula, o que está pedindo o exercício. O exercício está pedindo para que você pinte o sinal de pontuação que aparece no final do trecho. Qual é o sinal de pontuação? 2 pontinhos, estão vendo? Quando o narrador anuncia a fala de uma personagem em um texto, usam-se os 2 pontos. Anuncia a fala de personagem, ou seja, quando ela vai falar alguma coisa, ela fala 2 pontos. Ela coloca, aliás, 2 pontos. Por exemplo, né? Vamos ver aqui, no trecho. Narrador anuncia a fala que vem logo a seguir. Então, vai. A fada deu gritos de alegria. Olha aqui, os 2 pontinhos. Os 2 pontos são usados quando o narrador anuncia que a personagem vai falar. Aí, então, olha, vem o travessão. É 2 pontos, travessão. Sempre assim. 2 pontos, travessão. Num diálogo. Que beleza! Eu ainda estou aprendendo a voar com a mamãe. E é tão difícil. Se arranjar um boné, vai ser muito fácil. Vejam que o travessão, ele sempre aparece antes da fala da personagem, ou para separar a fala da personagem da voz do narrador. No caso, este aqui, Vejam aqui, nós temos os travessões antes das falas dos personagens e temos ele antes da fala do narrador, porque disse ela é do narrador. Aplaudiram as fadas também é do narrador.
Criançada, a professora espera que vocês tenham entendido. Caso não tenham entendido, procurem a professora, tá bom? E ficamos por aqui até a próxima aula.